novo modelo de uma sociedade em rede, acha que a democracia está de alguma forma revitalizada? Pode ser revitalizada, mas também está ameaçada. Precisamos ter consciência das oportunidades e dos riscos. E precisamos de nos adaptar às novas condições que são, sobretudo, decorrentes, penso eu, da extraordinária evolução tecnológica e da popularização da tecnologia a ponto de facto, transformar o espaço público e, portanto, também a intervenção no espaço público. Desde que a informática, portanto, e os computadores entraram na nossa vida política, vi muitas ocasiões e muitas demonstrações da diferença positiva que podiam fazer. Recordo, nos anos de 90, início dos anos 90, até 94, trabalhei na nossa embaixada em Londres e foi aí que ajudei uma organização não governamental que nos veio propor um módico de financiamento, que era qualquer coisa como 5 mil escudos nessa altura, suponho eu, ainda era escudo, para fazer entrar computadores nas montanhas de Timor e, portanto, os guerrilheiros poderem comunicar com o resto do mundo através dos computadores. Parecia uma coisa estranha, mas funcionou. Porque a partir daí pudemos ter outro tipo de comunicação com a resistência de Timor nas montanhas que não tínhamos até aí. E eu não tenho dúvida que, em muitos aspectos, aquilo que hoje é considerado, muitas vezes é associado à globalização e que é descrito de uma forma negativa, por este exemplo já é positivo. É como tudo. Agora, é preciso controlar o impacto que isto tem nas nossas vidas, nas tecnologias, nas formas de comunicar. E, de facto, hoje o impacto é brutal e propicia todo o tipo de abusos, todo o tipo de manipulações. As pessoas hoje falam de fake news, mas, no fundo, fake news não é muito diferente dos esquemas de desinformação que sempre existiram e que fizeram parte de todo o tipo de combates políticos e militares. E o que tem em comum é que as fontes não são confirmadas, não é? Não, o que tem em comum é que o impacto na divulgação, na difusão é imenso. E pode até ser targeted, portanto, seletivo, para determinado tipo de público, para envenenar determinado tipo de público, etc. E, portanto, precisamos hoje de perceber como é que nos organizamos face a este tipo de impacto mediático ou de utilização mediática das novas redes sociais, etc., que estão ao nosso dispor. Mas a verdade é que os avanços tecnológicos mudaram inevitavelmente a relação entre as pessoas. Mudaram também a relação do cidadão com a política? Mudaram, eu acho que sim, absolutamente. Para já, hoje acho que não há nenhum responsável político que não tenha meios de comunicar diretamente com a população, designadamente com recurso às redes sociais, Facebook, ou Twitter, ou o que quer que seja. Depois, isto é positivo, mas também tem aspectos extremamente negativos. Tem riscos, tem aspectos muito negativos. A questão é dominar, saber e enfim, eu podia contar imensas coisas, mas não tenho aqui tempo, de qualquer maneira. Não é possível hoje ser-se agente político ou qualquer tipo de intervenção política que não são só os chamados políticos, não é? São os sindicatos, são as associações de defesa de direitos humanos, são as associações de cidadãos com diferentes interesses que hoje estão organizadas e, ao contrário do que se possa pensar, e o tema deste debate era a desestruturação da intervenção cívica, mas eu acho que não há propriamente desestruturação. Há uma reestruturação, há uma nova forma de nos organizarmos, quer aqueles que têm responsabilidades políticas ou económicas ou outras, quer aqueles que querem comunicar, querem influenciar esses representantes. Portanto, hoje o recurso às redes sociais, como aos mídia, de todo o tipo, é fundamental e é preciso, portanto, percebermos as implicações. Há questões que ainda não estão reguladas,
e precisam de ser reguladas. E que, do meu ponto de vista, não podem ser reguladas, de resto, a nível nacional. Não, tem que ser, pelo menos, a nível europeu e porque também depois, internacional. ao nível europeu, para termos isso ao nível, portanto, global. Por exemplo, eu lembro todo o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é a base da proteção de dados dos cidadãos, exatamente na defesa da sua privacidade, num contexto em que hoje temos as grandes operadoras, as grandes plataformas digitais, a terem um modelo de negócio assente exatamente na apropriação dos dados pessoais dos cidadãos. Porque eles não se fazem pagar de outra maneira. Eles, no fundo, apropriam-se dos dados pessoais dos cidadãos como uma forma depois de replicar toda a informação, as redes, etc. Os cidadãos precisam dessa proteção. Não era nenhum país europeu sozinho que era capaz de fazer uma regulamentação que fosse minimamente eficaz e que fosse, enfim, que fosse respeitada a nível global. E, no entanto, nós fizemos isto a nível europeu. Eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, à Silicon Valley, exatamente na altura em que nós passámos o Regulamento Geral de Proteção de Dados no Parlamento Europeu. E as grandes operadoras, Google, Apple, Microsoft, etc., diziam, ok, vamos nos organizar. Eles, durante muito tempo, fizeram lobbying contra a regulação. Mas quando perceberam que a regulação estava ali, existia, foram também os primeiros a dizer, ok, adaptámos-nos e até achamos bem que haja regulação. Porque, de facto, isto não pode ser uma selva. E isto, este exemplo, precisa de ser replicado em muitas outras áreas que ainda hoje estão sem regulação. Sim. Eu diria, termino aqui, uma área essencial da democracia, da intervenção da cidadania e, portanto, da democracia é a área da fiscalidade designadamente das grandes plataformas digitais, que está completamente sem controlo, isto é, que está a beneficiar da fragmentação, da falta de regulamento, da regulamentação totalmente ultrapassada, que ainda existe ao nível de cada um dos Estados-membros, no plano europeu e a nível global, e isso está a ter imensas consequências ao nível... É um risco, risco para todos nós. Margarida, há pouco eu lia, por acaso até foi ontem, eu li um especialista brasileiro que dizia que os políticos são analógicos e os jovens eleitores digitais. Como é que olha para esta leitura? Partilha desta análise. É um pouco verdade. Os partidos continuam a funcionar como funcionavam há 30, 40 anos atrás. E têm uma certa resistência a mudar a sua forma de funcionamento, mas sobretudo a forma como comunicam com as pessoas. E hoje em dia as pessoas são cada vez mais exigentes e quando falavam da importância das redes sociais, as solicitações, a exposição que os políticos estão sujeitos hoje em dia não tem nada a ver com aquilo que era há 30 ou há 40 anos atrás. E isso exige, obviamente, que da parte dos responsáveis políticos exige outro tipo de postura e também outro tipo de disponibilidade, havendo, obviamente, algumas fronteiras, como é evidente, que não devem ser ultrapassadas, mas hoje em dia as pessoas estão permanentemente a observar-nos e, portanto, isso também exige da nossa parte, porque, obviamente, também me incluo na categoria de política, exige da nossa parte que tenhamos de ser muito mais exemplares na forma como depois fazemos o exercício da atividade política. E a Margarida, no discurso do 25 de Abril, falava muito de um Portugal por fazer. Acha que os jovens portugueses querem, falando da nossa realidade, querem uma outra forma de fazer política? Não são só os jovens, são as pessoas. Se nós verificarmos, temos as taxas de abstenção que mostram esse divórcio, mas mais do que as taxas de abstenção, quem sai do Parlamento e fala com as pessoas e vai às escolas e visita empresas, a menos que esteja muito desfasada da realidade, não percebe que as pessoas querem de facto uma mudança. Isso implica, obviamente... Que razões é que encontra para esse desencanto? Olha, houve maus exemplos em vários partidos, na classe política, que acentuaram esse descrédito, esse desencantamento. Associando depois as pessoas à política aquilo que não é suposto ser da política e que é, muitas das vezes, do campo judicial. Muitas das vezes existe um divórcio entre aquilo que é, ou aquilo que são as preocupações das pessoas e aquilo que é o discurso político. Quantas vezes no Parlamento não há... Isto é um pequeno exemplo, não há uma proposta que é chumbada e depois o partido que chumbou vem a seguir e apresenta uma proposta igual.
Isto é paradigmático de haver aqui um desfazamento entre aquilo que é o interesse das pessoas e aquilo que é O interesse muitas das partidário, vezes, não é? a postura. Que muitas vezes acaba por se sobrepor ao interesse do cidadão. Precisamente. Também acho que a culpa não será apenas da classe política. Acho que as pessoas, muitas das vezes, deviam exigir mais e fazer mais perguntas. E acho que aqui a escola era importante. Enquanto na década de 70 e 80 se respirava política em todo lado, e eu tenho a sorte, sobretudo em casa, o meu pai foi jornalista e acompanhou muito aquele período, de dizer que em todo lado se discutia política. Também é verdade porque saíamos de um período em que não se podia falar de política em lado nenhum. Mas o que aconteceu depois é que passámos para o oposto, em que nas escolas é hoje em dia politicamente incorreto falar de política. Ou seja, as pessoas acham que a política até é importante, mas é desinteressante, não é? Nomeadamente na classe mais jovem. Muitas das vezes não têm noção do que é a política. Eu faço muitas sessões em escolas e a primeira pergunta que eu costumo fazer é exatamente o que é a política. As respostas que eu, regra, já ouço, pode exatamente corresponder à percepção que eles têm, mas não é supostamente aquilo que é a política. Dão Quero nota partilhar dos maus convosco exemplos. algumas das respostas mais surpreendentes do género. Como é que as crianças respondem o que é política? Nada que me deixe orgulhosa como agente político, é aquilo que eu posso dizer. Não partilho, mas pelo menos percebemos que há ainda aqui Existe, e muito trabalho pela frente. Sem dúvida, e de explicar o que é e, sobretudo, incentivar a que não se faz apenas política nos partidos, nem nas juventudes partidárias, faz-se nos sindicatos, faz-se hoje em dia nas redes sociais, faz-se nos jornais, faz-se nas rádios, faz-se nos blogs, faz-se em associações juvenis, faz-se em associações estudantes, e existe muita gente, muitos jovens envolvidos nestes movimentos. E aquilo que eu acho que nós devemos fazer é exatamente apelar a que existam cada vez mais envolvidos nestas organizações. E falámos das escolas, Mário Nogueira, não vamos falar de escolas nem de professores, vamos falar sobre sindicalismo. Falávamos aqui um pouco da descrença da opinião pública em relação à classe política. Eu pergunto-lhe, o sindicalismo também tem que lidar com essa desconfiança por parte da opinião pública? Pois depende. Mas eu deixo-me só fazer duas notinhas prévias, até tendo em conta o debate que aqui estava. Eu penso que o essencial para que as pessoas acreditem na política e, sobretudo, nos políticos é eles serem sérios. Dar o exemplo, coisa não é? fundamental, não é? Quer dizer, na verdade, comprometerem-se e fazerem aquilo como se comprometem. É, na verdade, estarem presentes quando alguém justifica a falta deles e devem ser os próprios, não é? Enfim, e todas estas coisas que são muito maus exemplos para as pessoas que veem e depois dizem, afinal, eles são os mentirosos, são os aldrabões. Não. Portanto, isso cria descrédito. Mas não cria um descrédito das pessoas, a ponto das pessoas ficarem, em minha opinião, a não quererem saber da política. O problema é esse. É que começam à espera que algum salvador da pátria aí surja, que algum Bolsonaro ou alguém desse género por aí apareça, não é? E depois acabam por ir atrás desses, como se finalmente encontrarmos quem vai pôr as coisas no sítio. E mais, mesmo em relação à escola e à questão da política, hoje, muito daquele que é o espírito da extrema-direita, dizer mesmo assim, por exemplo, no Brasil, por exemplo, na Alemanha, chega ao ponto de criarem movimentos, por exemplo, no Brasil, e que esteve até na origem da candidatura do Bolsonaro, como, por exemplo, o Escola Sem Partido, ou na Alemanha também foi criado um movimento da Escola Neutra, que chegam ao ponto, inclusivamente, de apelar aos alunos que gravem, que filmem e que denunciem os professores, se eles, por acaso, falarem de alguma coisa que não devem. Já agora dizer que aqui em Portugal também já apareceu um movimentinho desse sobre a escola sem género, que deve ser assim, tipo uma escola angelical, onde não há sexo, com certeza, da parte de quem lá está, e que também apelando aos alunos que filmem e que denunciem os professores que possam falar dessas coisas maldosas. E, portanto, nós temos que estar preocupados com isto, porque, na verdade, estas coisas, e agora indo para aquilo que também nos interessa, estas coisas que às vezes parecem espontâneas, que não têm nada por trás, que são, enfim, são genuínas, estão nas pessoas, nós depois acabamos a descobrir que, afinal, há ali qualquer coisa por detrás que, quando chega em momentos determinados, desaguam em opções muito complicadas nas sociedades e por parte das pessoas. E como se viu no Brasil e como se está a assistir aqui na Europa, na Áustria, na Hungria, na Turquia, enfim, por aí fora. Relativamente ao sindicalismo, eu penso que o problema dos sindicatos, em boa parte deles, e eu
vou conhecendo, não é? É que, de facto, continuam muitos deles, e nós procuramos sempre fugir disso, a ter exatamente o procedimento que sempre tiveram, a forma de atuar, a forma de chegar às pessoas. E, portanto, também aí, e quando falamos aqui, por exemplo, na questão das novas tecnologias, das redes sociais, é como se não existissem. Mas está a falar da necessidade de modernização na forma como comunicam ou também no próprio conteúdo? Não, eu penso que passa muito da forma de saber comunicar e, sobretudo, de saber ser flexível e ouvir as pessoas. Porque, por exemplo, e não estou a dizer que o próprio é melhor que os outros, não é nada disso, mas de facto, nós não desvalorizamos em momento algum, por exemplo, qualquer iniciativa que não possa ter algo que a possa mediatizar, porque é importante que ela passe. E as pessoas, vendo isso, acabam por ser ganhas, muitas vezes, só porque viram a mensagem, passou na televisão, ou porque, através das redes sociais, e, por exemplo, no nosso caso, há muito que nós quase deixámos o papel, embora nas escolas, nas salas de professores, temos placares onde fixamos coisas, mas, por exemplo, ainda hoje estávamos a discutir, a revista que a nossa Federação vai ter do mês de dezembro vai ser distribuída online apenas, através de redes sociais, através de mails, porque não vale a pena, porque às vezes as pessoas o papel já nem abrem. E, portanto, nós temos que encontrar... Eu acho que a intervenção organizada das pessoas, essa não está posta em causa e as pessoas esperam que ela exista. A DECO é um exemplo. Pois. Os consumidores, se protestarem sozinhos, e devem protestar, eu acho que até protestam menos do que o que deviam, mas individualmente não tem mal nenhum, mas, na verdade, se o fizerem de uma forma organizada, têm a possibilidade de obter resultados, não é? E os professores sentem a mesma coisa. E, portanto, nós podemos ter os movimentos que tivermos e que são importantes. Movimentos que, em determinado momento, permitem que as pessoas expressem, de facto, o seu sentimento, a sua posição, que reagem, que protestam. Estou-me a lembrar do que se lixa a Troika, naquele momento, que juntou milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas nas ruas, e que foi uma resposta muito importante. E que eu acho que são precisos esses movimentos. Agora, que eles, e por exemplo, os movimentos organizados, no caso do movimento sindical, não se substituem. E, portanto, aquilo que nós encontramos hoje é que o movimento sindical consegue, não apenas, e tem essa obrigação, não apenas de criar o protesto, de fazer a luta, se for esse o caso, mas de ter a proposta que seja uma alternativa. Porque as pessoas, quando só protestam e não encontram uma proposta, uma alternativa, um caminho, a tendência é para, no momento de grande irritação, vêm protestar, mas a partir daí esvaziam. E quanto muito ficam em casa à noite a mandar uns twitters, umas coisas do género, e ponto final. O movimento sindical, ou outro movimento, mas organizado, a organização, vá lá, na intervenção das pessoas, tem a vantagem de poder, por um lado, não deixar morrer o próprio movimento nos períodos em que ele não está no auge, em que não há um pico de reação, e tem, por outro lado, a obrigação de construir, e é isso que nós procuramos fazer, as alternativas. E as alternativas são muito importantes, porque as pessoas vão mais, por exemplo, e nós sentimos isso numa manifestação, para já têm que ser alternativas com propostas muito claras. Não vale a pena, às vezes, ter 30 coisas a pensar. Isto com 30 propostas, cada um vai se rever na sua, e isso é que vem, gente. Não é verdade. Nós temos que ter uma cola. Por exemplo, nós agora é a questão do tempo de serviço, não é? E então há outros objetivos, mas estamos em época natalícia. Vamos imaginar uma árvore de Natal. Para nós, os 9 anos, 4 meses e 2 dias, eram a estrela lá do cimo. Depois tem umas bolas à volta que têm outras coisas. A aposentação, as questões da precariedade, tudo isso. Mas tem que haver uma cola. Tem que haver algo que una tudo. E nós temos que ser muito claros nesse objetivo e puxar pelas pessoas. E haver uma alternativa de como é que isso se consegue. Consegue-se faseando, consegue-se progressivamente para não tornar insustentável a recuperação. E ir buscar exemplos do que, por exemplo, no nosso caso aconteceu na Madeira ou nos Açores. Ou seja, tem que haver algo que uniformize e depois o resto. Agora, às vezes o problema aqui é que algum movimento social, sindical também, esgota no protesto. E aí as pessoas podem, no momento de irritação, aderir, mas rapidamente param. E pronto, e esse é que é um dos problemas, muitas vezes, da organização sindical. Claro que nós, tendo a vantagem de, hoje em dia, os professores, desde os concursos, as carreiras, tudo e mais alguma coisa, se fazer por via eletrónica, portanto, as pessoas estão permanentemente a ter que ir ao mail para ver se têm que concorrer, se têm que responder, se têm que preencher um formulário, não é? E isso também tem essa vantagem de, portanto, com listas de milhares de mails de colegas, nós chegamos rapidamente às pessoas também, não é? Exatamente. Isso é uma vantagem. Ana Gomes, a verdade é que nós temos estado aqui a falar dos benefícios do digital e, efetivamente, todos concordamos que trouxeram mais transparência, nomeadamente à política, ou pelo menos a tornar o escrutínio um pouco mais direto e com maior alcance. A questão que se coloca é porque é que
o meio digital não é por si só suficiente para alterar a forma, o próprio sistema político? Bom, porque eu acho que nós temos, de facto, de nos habituar às novas formas de comunicação e ao impacto do meio digital, mas ele não é só positivo, também há aspectos negativos, sobretudo se não for regulado. E hoje estamos a viver, já com a economia, por exemplo, totalmente digitalizada, praticamente toda digitalizada, e com muitos aspectos completamente desregulados. E, portanto, com todo tipo de abusos que isso permite. Eu estou inteiramente de acordo que hoje não é possível a quem é um responsável político sobreviver e fazer o seu trabalho sem ouvir, sem comunicar, sem usar as redes sociais. Acho que as novas tecnologias, por exemplo, tornam muito mais importante, por exemplo, que em vez de se fazerem comícios, como há uns anos se fazia, haja, por exemplo, sessões de esclarecimento, que podem ser pelos meios tradicionais, mas podem ser ao vivo aqui, como um debate aqui com eleitores, os chamados... Ou seja, hoje em dia fazer política não basta, não é preciso vestir um fato e ir para uma feira, fazer comícios. Há outras formas de fazer política. Fazer política é regular. Ontem, quando eu telefonei por FaceTime para a minha família, e um dos meus netos me disse: "Oh, avó, e o artigo 13? O que é? Explica-me lá o que é isso do artigo 13. Ele estava-se a referir ao código aos direitos de autor. À diretiva do copyright, portanto, os direitos de autor, e toda a polémica que há a respeito do artigo 13 e a posição de cada um de nós. E que idade é que tem o seu neto já agora? É um adolescente. Vai fazer 11 anos. Tem a ver com a questão do youtuber. Exatamente. Não é? Mas quando ele me está a interpelar, ele está a fazer política. Isto é fazer política. E isto é o que é saudável que seja a política. É o cidadão, qualquer que seja a idade, a perguntar ao responsável político: como é que tu votaste? O que é que tu decides nisto? Quais são as implicações da regulação? Isto é fazer política. A Margarida há bocadinho dizia que é quase politicamente incorreto falar de política. Não. Quer dizer, falar de política não é falar do trique-trique, da intrigalhada partidária, de quem é que vai para a lista e não sei o quê. Esse é um dos aspectos mais mesquinhos, digamos, de fazer a política. Infelizmente, muitas vezes as pessoas pensam que isso é que é fazer política. Não é. Fazer política é discutir como é que se regula, por exemplo, hoje, os diversos setores, seja o dos direitos de autor, seja outros aspectos da fiscalidade, da proteção dos dados dos cidadãos, etc. Isso é que é fazer política. E qualquer um de nós precisamos da contribuição dos cidadãos, de saber como é que os cidadãos, o que é que pensam, o que é que precisam, o que é que está em causa. E, portanto, essa interação tem que existir. E, apesar de tudo, eu acho que existe. Porque, tal como o Mário Nogueira há bocadinho dizia, os sindicatos, outras organizações, associações de cidadãos, pelas touradas, contra as touradas, pelo tabaco, contra o tabaco. Nós estamos permanentemente, eu no Parlamento Europeu, e de certeza que a Margarida no Parlamento Nacional, estamos permanentemente a interagir com esse tipo de organizações de cidadãos direcionadas para um determinado assunto e que hoje, obviamente, intervêm para ser eficazes, não apenas pela comunicação direta, ou pela comunicação por carta, mas pelas redes sociais, mas pelos diversos meios e que sabem direcionar a comunicação, usar os meios, os mídias tradicionais e outros mídias. Portanto, do meu ponto de vista, o grande desafio é perceber quais são, de facto, as questões políticas que hoje se colocam na nova sociedade, que resultam exatamente do impacto das tecnologias. Há muitas oportunidades. Hoje, nós aqui todos, o Web Summit, fantástico. Fantástico. Vamos lá ver, sem dúvida. É ótimo, dá muitas oportunidades, abre portas, etc. Mas vamos lá ver, vamos com calma. Porque, por exemplo, se as oportunidades que o Web Summit abre são para as ditas tecnologias, ditas de blockchain, podem ser bem utilizadas, até em favor da transparência, da accountability, do escrutínio dos cidadãos, do controle dos cidadãos sobre as empresas, sobre o Estado, os contratos públicos, etc., mas também podem ser perversamente utilizadas. E, por exemplo, eu pessoalmente penso que tudo o que esteja ligado às cryptocurrencies, portanto, às moedas virtuais,
é altamente tem que se problemático ter hoje muito, em muito dia. cuidado. Oh, mãe. E boa parte dessa gente que alinha nessas, maravilhoso, o Web Summit e não sei o quê, há capaz de haver uma parte do pessoal envolvido nisso que não é, se calhar, muito recomendável e que, se calhar, está ali a servir todo o tipo de organizações, até criminosas, que se estão a utilizar da dificuldade até dos próprios decisores políticos perceberem o que está em causa e cumprirem o seu papel de reguladores, de determinadores da regulamentação. Margarida, há pouco falávamos sobre a questão do diálogo e nós sabemos que o diálogo é sempre essencial nas relações, até nos casamentos, e eu pergunto-lhe, este tipo de diálogo mais direto através dos meios tecnológicos, podem de alguma forma voltar a aproximar o cidadão da classe política? Eu acho que sim, até porque é muito mais fácil para alguém hoje em dia falar com o responsável político do que era há 10, há 20 ou há 30 anos atrás, porque pode fazer, lá está, através de uma mensagem no Facebook, uma mensagem no Twitter, o que antigamente não era possível. Mas isso lá está, existe também que da parte dos agentes políticos tenham de ter uma maior disponibilidade para, às vezes quase em tempo real, estar permanentemente a responder a essas solicitações. Ou não, Margarida, deixa-me dizer que às vezes também mais vale estarmos quietos. Há certos casos. Sim, depende sempre do tipo de resposta que é dada, não é? Exatamente. Ou do tipo de interlocutor que temos por diante. Há casos em que... Sim, sem Mas dúvida. há outros casos em que é melhor não fazer nada. Sim, mas a questão é se é este tipo de participação cívica através do meio digital que a democracia precisa, não é? É, mas também eu acho que a Ana tem toda a razão quando fala dos riscos. Vou dar um exemplo, até que se passou comigo, a propósito da votação da eutanásia, onde havia liberdade de voto, neste caso no PSD, e recebi, eu sem exagero, milhares de mensagens e de e-mails. Não há problema nenhum, mas eu tenho a profunda convicção que no dia da votação, muitas delas teriam sido geradas automaticamente. Aquela que era a minha convicção pessoal não mudaria em resultado disso, naquela votação em específico. Mas no limite pode levar a alguém a achar, e isto aconteceu frequentemente não só no Brasil como nos Estados Unidos e também um pouco no Brexit, de que existe uma clara maioria de eleitores a acharem determinada coisa, quando na realidade aquelas pessoas, do ponto de vista da substância, não existem sequer. Isto também é um risco. É que eu estou exposta, como responsável político, através das novas tecnologias, que antes não estaria. E acha que os políticos portugueses já acordaram para esse problema, com essa forma diferente de fazer política, ou ainda tem aqui muito caminho pela frente? Ainda tem muito caminho pela frente. E acho que os partidos também têm e os políticos têm de se reinventar, procurar não é? se reinventar. Antigamente, para um partido fazer uma iniciativa e marcar uma determinada posição política, fazia, e continua a fazer as conferências de imprensa, e fazia uma reunião com os militantes, um plenário, onde havia a discussão dos temas e pronto, depois iam todos para casa. Hoje em dia, se calhar um dirigente político chega a muito mais pessoas, em vez de ser naquela sala onde estarão aqueles 50, 60, 70 militantes, chegará muito mais facilmente a mais pessoas através do Facebook, ou do Twitter, ou do Instagram, do que através do modelo convencional. E os partidos também têm de se adaptar e têm, de facto, formas de comunicar diretamente com as pessoas. Frequentemente os políticos queixam-se da comunicação social em todos os partidos. Hoje em dia tem uma forma fácil que é falar diretamente com as pessoas, portanto, sem encontrar votos expiatórios. O problema é muitas vezes quando a mensagem quase que se funde, a rede funde-se com a mensagem. Mário Nogueira, falávamos aqui precisamente sobre algum desencanto em relação à classe política e em relação também, digo eu e pergunto-lhe, também em relação ao movimento sindical? Sabe que há uma coisa, eu estava aqui a ouvir, eu por acaso, independentemente dos políticos ainda estarem desatualizados com as redes sociais, eu acho que a pior coisa que pode acontecer, pelo menos faz assim um bocado de impressão, é... A FENPROF não está, não está completamente convertida já ao meio digital. Não, temos as duas vias, porque eu continuo a achar que uma não substitui a outra e que num trabalho de um político, de um dirigente sindical, o dar a cara no local, nem que sejam só lá 70, é preferível, até porque pelas redes sociais nós às vezes somos levados a poder construir uma opinião ou uma ideia que não é, e aliás a Margarida estava a falar nisso, que não é na verdade aquilo que acontece. Porquê? Porque nós temos aí, e nós sentimos muito isso, eu diria assim, os profissionais da coisa.
E os profissionais da coisa chegam lá, têm pelo menos 4 ou 5 perfis, eu conheço vários que têm muitos, só não tem um com o nome deles e com a cara, mas tem muitos outros, e que vão intoxicando com sempre uma mensagem no mesmo sentido. E às vezes até se criam alertas, pá, calma, estamos a receber não sei o quê. E, portanto, e quando nós chegamos ao local com as pessoas, nem os encontramos, ou encontramos 2 casos ou 3, e depois começamos a descodificar e percebemos quantos são. Ou seja, eu não estou a dizer com isso, evidentemente, que por aí não podem chegar as opiniões e devem chegar as opiniões, mas nós não devemos limitar-nos a ter a opinião do que pensam as pessoas pelo que nós ali lemos, porque, na verdade, quantas vezes aquilo corresponde... Há dias falava até a propósito de um blog que já lá estavam, sei lá, uns 100 e tal, 150, acho eu. Portanto, como é que chama? Pessoas que foram lá pôr... Seguidores. Não era like. Seguidores e documentários. Pronto. E de comentários. Eu depois gosto muito pouco de entrar nesses termos, porque assim, eu criei uma rede do Twitter, eu vou-vos dizer, numa semana tinha 700 pessoas a seguir. E depois eu bastava lá dizer ai, e levava logo não sei quantas pancadas, e até dito ui, oi, e não sei o quê. Eu até descobri que aquilo que eu achei... Desistiu da conta? Eu desisti porque eu até achei que aquilo que ia ser mais violento era quando eu falasse do meu clube da bola, levar logo uma pancada do adversário, e isso era o menos violento, porque era o que a malta até ia um bocado na brincadeira. Porque, de resto, aquilo às vezes são coisas absolutamente disparatadas, de gente que nem se sabe quem é, porque tem lá um bonequinho ou qualquer coisa do género, com nomes absolutamente idiotas, e, portanto, às vezes estamos ali com uma vontade danada de ir responder-lhes à maneira e à altura e à medida, mas depois sabemos que aquilo é visto para outra malta e eu tomei a posição radical que foi deixar, como já tinha feito há uns anos, deixar de fumar e ali foi deixar de andar ali. E, portanto, acho que foi o melhor que fiz. Porque, na verdade, muitas vezes, estão lá os 150 posts, eu sabia que ia lá lembrar da coisa, e depois vamos a descobrir que aquilo são 10 pessoas. Pois, claro. Mas, no entanto, começa em nós a criar um bocado a ideia, calma lá, que o pessoal, nas pessoas, para quem se dirige, calma lá, que isto está e depois chegamos ao terreno e não é assim. E é muito diferente às vezes. Eu não estou a dizer, portanto, da inutilidade, pelo contrário, mas quero dizer que me faz impressão ver, por exemplo, o Trump a despedir uma pessoa, ou admitir um ministro, ou anunciar uma guerra. Sim, é o Twitter, Twitter é o porta-voz oficial do Presidente Trump, não é? Pois. Tudo é pelo Twitter. Mas acho que, na verdade, é assim. Eu acho que muitas vezes o grande problema, também de algum descrédito, do movimento organizado, nomeadamente nos sindicatos, tem a ver com a forma como o próprio poder político desvaloriza o ato democrático da negociação. Então, de que forma é que os sindicatos podem contrapor com essa desvalorização? Porque às vezes exigindo que se cumpra a lei, por exemplo, na negociação. Porque muitas vezes ao poder político interessa ter como interlocutor algo que é inorgânico, algo com quem, tudo bem, pode criar problemas no imediato, porque vai para a rua muita gente, criar ali uma contestação forte, mas até à conta mas não tenho interlocutor com quem discutir, é só esperar que aquilo esvazie. E às vezes até, esses movimentos fortíssimos, que eu valorizo e também participei neles quando foi preciso, não é? Esses movimentos fortíssimos de contestação que às vezes aparecem, eu até acho que ao poder político serve um bocado tipo quando se deixa sair a pressão da panela para ela não rebentar, ou seja, quando se está a chegar a um ponto, é bom até que as pessoas venham cá para fora expressar uma indignação forte com questão, para que aquilo passe pouco e depois Ou seja, acha que as pessoas muitas vezes, quando vão para a rua, acabam por confundir o motivo com o pretexto, é? Sim, e ao poder interessa-lhe um pouco isso, porque acabando aquele momento do protesto, pode ser um ou podem ser vários, mas tem um determinado período que é limitado, a partir do qual as pessoas começam a desistir porque veem que já não se consegue ir mais longe, acabou e muitas vezes o poder já consegue avançar com aquilo que quer fazer e que até levou à contestação, e as pessoas acabam por, embora fiquem aborrecidas com isso, mas por começar a acomodar-se à coisa. Enquanto que numa organização, e seja um sindicato ou outra qualquer, estamos a falar das questões laborais, podia ser dos consumidores, aí aquele que é o objeto da contestação e aquela que é a proposta alternativa e que tem que se poder continuar, a malta não desiste. Mesmo quando as pessoas baixam um pouco a guarda, nós estamos lá para continuar a lembrar que ainda existe aquilo e para continuar a puxar. Pronto, e depois para tentar negociar. Olha, muito recentemente, deixe também de dizer-me, porque depois eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro também tem que aí perceber que as maiorias são as maiorias e mais nós um Primeiro-Ministro que não teve
que não ganhou as eleições, mas, e bem, conseguiu criar uma maioria que lhe permitiu constituir governo, porque eu acho que estas eleições até tiveram esta vantagem, que foi o facto de demonstrar de uma vez por todas ao país que em legislativas não se elegem primeiro-ministros, elegem-se deputados, e é a contabilização deles que dá para depois ter um E a verdade é que esta solução governativa ainda dura, não é? Mas ele tem que perceber que, numa circunstâncias destas, é natural, como aconteceu agora, por exemplo, em relação aos professores, que os deputados nem sempre tenham que estar de acordo com o que ele quer e que, portanto, quando, por exemplo, o CDS, o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP se juntam numa votação que permite dar uma resposta, neste caso aos professores, podia ser outra qualquer, cai um Então bocadinho mal o fica Sr. extremamente Primeiro-Ministro. zangado quando houve estas alianças, Cai chamar as alianças negativas. As alianças negativas. Mas o que são alianças negativas? Então, mas há ali... O Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que prefere uma boa amizade do que um mau casamento. Mas, ao que parece, quer amigos com a fidelidade dos casais, do cônjuge. Quer dizer, não pode ser. Porque, na verdade, tem que perceber que, nestas circunstâncias, todas as alianças que sejam para resolver problemas, em minha opinião, são sempre positivas. Agora, negativas, pois, porque senão também tínhamos que perguntar se foi negativo, por exemplo, a aliança do PS com o PSD quando foi para as leis laborais, ou quando foi para a municipalização agora, da educação que vem aí, não é? Quer dizer, eu acho que as alianças são as que são precisas, e em política tem que se perceber que não há alianças negativas nem positivas. O problema é que quando muitas vezes os partidos políticos andam ao sabor da qualidade da oposição ou de quando estão no governo, não é? Portanto... Pois, dá-lhe jeito, às vezes, mas também aqui está. Compete às organizações não governamentais, incluindo os sindicatos, de irem trabalhando, por exemplo, num contexto como este, que é o que nós temos hoje, de uma maioria relativa, de irem trabalhando com as partes que estão envolvidas e que têm representação parlamentar, para procurar, digamos, eu diria assim, aquilo que é, em que podem convergir, e às vezes é abaixo daquilo que nós gostávamos, mas é o possível, para poder começar a dar resposta. Quer dizer que, por exemplo, neste processo, trabalhámos com todos. Eu costumo dizer que nestas coisas da atividade sindical, entre aspas, e com o que isso vale, o dinheiro não tem cor. Ou seja, para nós, a questão não é mais importante resolver um problema porque foi o PS, ou o PCP, ou o Bloco de Esquerda, ou os Verdes a resolvê-lo e não foi o PS ou o CDS. O que interessa é que o problema se resolva, independentemente... E sobre as tecnologias, e para concluir essa parte, dizer que eu, de facto, na Web Summit, aquilo que eu achei mais importante, curioso, mas importante mesmo, era a frase que eles tinham lá na sala de descanso, que era: as tecnologias são importantes de servirem para melhorar a nossa vida e não para nos distrair dela. E eu acho que hoje em dia o problema é mesmo esse, é a grande distração que isso para aí tem. Eu acho que se um tipo, um dia destes, no metro, tiver a ousadia de se pôr a ler um livro, ele vai passar como um anormal porque não vai a treinar o dedo ali no coisa, não é? No telemóvel. E quando nós sabemos que é tão bom folhear livros, exatamente, só o cheiro do papel, há as coisas que não... Mas já começa a parecer mal um dia destes, não é? Como? Mas para alguma gente já começa a parecer mal. Já começa a Uma coisa extraordinária é ver um casal enamorado e romântico na mesa do restaurante, cada um com o seu telemóvel. Eu não sei se eles podem estar a mandar mensagens um ao outro. Se calhar para outras pessoas. Mas convenhamos que há maneiras melhores, não é, de ter esse relacionamento. E nós falámos há pouco dos perigos dos fenómenos populistas. A verdade é que, globalmente, e olhando aqui uma estatística, 53% das pessoas, Ana Gomes, diz que o atual sistema não as representa e que não dá qualquer esperança. Acha que é este desânimo que abre espaço a fenómenos populistas? Eu acho que isto não é novo. Eu lembro-me quando eu vim para a vida política, digamos, eu acho que toda a vida fiz política. Mesmo quando era diplomata, não fazia política partidária, mas fazia política, porque ser diplomata é ser um agente político, de intervenção política, de leitura política, etc. Não era política partidária. Eu lembro-me, e fiquei na altura muito chocada, quando várias pessoas, jornalistas, mas não só, me perguntaram: mas vem para esta coisa suja que é a política? E eu dizia: mas para mim a política é o que há de mais nobre, pois é a governação do país, é a governação do mundo, em última análise, é a governação aos diferentes níveis. E é óbvio que eu parto do princípio que quem quer assumir responsabilidades está à altura, tem que estar à altura em todos os sentidos e, naturalmente, em integridade. E eu acho que o grande problema que nós temos aqui, portanto, não é de agora, que já vem de trás, é que, de facto,
houve uma captura dos agentes políticos. A desregulação das últimas décadas, toda a gente se incomoda muito, e isto não é nada, eu não estou a fazer política partidária, hein? Eu acho que todos os partidos políticos, em particular os do chamado arco da governação, aqui em Portugal, mas a nível global, são particularmente responsáveis pela desregulação que vigorou nas últimas décadas e que está na origem dos chamados acordos free trade, que não são nada free, não são nada livres e que são muito injustos, da desregulação que levou, por exemplo, à crise de 2008. Lembro-me que na Comissão Barroso I, o buzzword daquela comissão era desregular, tipo, como se isso fosse um bem em si. E desregular é retrair o Estado da governação. Eu admito que haja áreas onde o Estado deve só ser regulador, mas há outras áreas onde o Estado tem absolutamente que ser mais do que regulador. Tem que intervir, porque são áreas de gestão de interesses públicos. Porque senão, quer dizer, numa lógica de tudo privatizar, então também amanhã privatizávamos o governo, não é? Entregávamos ali ao Sr. Dr. Ricardo Salgado, não era? Que era quem tinha mais dinheiro para comprar a coisa e gerir a coisa, não é? Já era dono disto tudo. Portanto, ora bem, quem assume a responsabilidade de encarnar o Estado e de contribuir, através da sua diferente organização partidária, para a governação, do meu ponto de vista, tem que servir o interesse público de todos e não o interesse só de uns. Ou seja, aqui, a classe política errou em baixar as exigências éticas também. É aqui que nós temos tido problemas, porque este esquema de desregulação efetivamente levou a um abaixamento dos estándares e a um bastardamento da cultura cívica, também ao nível dos responsáveis, à captura por interesses, designadamente com dinheiro, e outras perversidades. Eu lembro-me de em 95 participei numa conferência na Hungria, por acaso, em que eu vi o antigo chanceler alemão Helmut Schmidt fazer uma prevenção. Nessa altura a Hungria estava muito empenhada em entrar para a União Europeia e o Helmut Schmidt fez uma prevenção. Não se esqueçam que cada vez mais os líderes não vão liderar. Os líderes vão debitar 3 linhas que têm num papelito. Isso nessa altura nem falávamos de redes sociais, era já os vídeos tradicionais, era a televisão. Os líderes vão debitar 3 linhas que têm escrito num papelinho para passar nos 2 minutos que passam na televisão. E eles não vão liderar, eles vão seguir. E quando eu cheguei, digamos, à vida política, nesta forma, através da minha intervenção no PS, em 2002, final de 2002, 2003, de repente descobri que tudo ali, e se calhar no PSD e nos outros partidos é a mesma coisa, é muito determinado, quando se chega então à altura de eleições, por chamados focus groups, que são os peritos ditos da sociedade civil, supostamente, das empresas, que organizam umas pequenas sondagens sobre, ok, somos a favor ou contra as touradas? Somos a favor ou contra o tabaco? Somos a favor ou contra a eutanásia? E isto, do meu ponto de vista, não é sério. Quer dizer, pode ser um elemento, ser útil para um elemento, mas não deve determinar a discussão política dentro do próprio partido, com os militantes, sobre qual é a nossa posição face aos princípios e aos valores que dizemos defender. Até porque isso esvazia completamente o papel da e aí, elite política, do meu ponto de vista, depois descredibiliza a política, os políticos aos olhos dos cidadãos. Porque depois os cidadãos não veem que os políticos estejam ali a defender valores. Sim, e olham para os políticos e não dizem, sabem não é bem o problema, que interesse é que eles estão a defender, mas é valores é que não estão. Do partido A ou B, Exatamente. é do sistema político como um todo, não é? E depois isso é que é perigoso, criar aqui um problema de representatividade. Exatamente. Do mesmo modo, eu acho que, de facto, o impacto mediático amplificado por hoje já não ser só a televisão, não era a rádio, mas ser também não mediatizada através das redes sociais, não é? Tem coisas positivas, indiscutivelmente, mas também tem coisas muito negativas. E nós temos que aprender todos a controlar isso e a saber. Por exemplo, eu há bocadinho agarrei saí do avião, quando saio do avião não há nada para fazer, ou estou para entrar para o avião, e vou ao Twitter e vejo não sei o quê, e eu procuro reagir às pessoas. E, por exemplo, eu neste momento estou a tentar ajudar um refugiado somali que está num campo de refugiados no Iémen e que me mandou, através do Twitter, uma DM. E à conta disso eu estou à mesa a tentar ajudar aquele refugiado cuja existência eu nem saberia se ele não me tivesse mandado uma mensagem por DM no Twitter.
Em contrapartida, chego e vejo um tipo qualquer exatamente a mandar vir comigo, por uma posição qualquer, olha, a resposta a propósito do dito artigo 13, dizia traição à democracia. E eu apeteceu-me logo responder-lhe traição à sua tia, ou vá lamber sabão, ou assim uma coisa qualquer. Mas não abstive, porque já percebi algumas coisas, e fui tentar perceber quem é este, o que é que representa. E percebi que possivelmente é um troll. Não é nada, sim, é alguém que está ali, é falso e que está ali a picar, à espera justamente que eu reaja, ou que eu e outras pessoas visadas se reajam, que não sei o que mais. Pois, nós precisamos de perceber isto. Aqui em Portugal não se fala muito, mas, por exemplo, a Margarida há bocadinho falava do Brexit. Nós temos que perceber que na Grã-Bretanha está um comitê parlamentar a inquirir as ligações do principal financiador da campanha do Brexit, um tipo chamado Aaron Banks, com a Rússia e com aquela empresa Cambridge Analytica que está ligada, que as pessoas ouviram falar por causa exatamente da apropriação dos dados e ligada ao Facebook. Quer dizer, que isto tudo esteja ligado, infelizmente, não é fruto da minha imaginação. A verdade é que nós muitas vezes falámos das redes sociais. No início, quando foi a queda da Primavera Árabe, falava-se que as redes sociais tinham, de alguma forma, ajudado a que houvesse essa... E são positivas, sem dúvidas, mas também há aspectos, há utilizações perversas. Mas nós não estamos aqui quando falamos disto, agora quando se fala da eleição de Trump, já achamos que as redes sociais, o WhatsApp, pode ter aqui um efeito negativo. Não olhamos para isto e não discutimos estas questões um bocadinho ao sabor da tendência dos tempos? Não, eu acho que é preciso... Quer dizer, eu não vou abandonar o Twitter por achar que o Twitter é indevidamente utilizado pelo Trump e maleficamente, não é indevidamente, é maleficamente utilizado pelo Trump. Não é por isso que eu vou abandonar o Twitter. Se calhar mais facilmente eu abandonarei qualquer dessas redes sociais se concluir que essa rede continua a não querer pagar impostos. Isso acho que é mais que razão e mais. É mesmo razão para eu tentar congregar cidadãos de várias partes do mundo a que justamente boicotem aquela rede social ou aquela organização porque se recusa a pagar impostos e para eles não pagarem impostos, eu e todos nós pagamos mais, não é? Para eles não pagarem impostos. Portanto, eu acho que temos que ver, quer dizer, não é por isso que vamos excluir uma rede social, porque ela pode ter uma utilização positiva, e em muitos aspectos tem, mas também pode ter uma utilização perversa. Temos é que saber entender essas perversidades, hoje fala-se muito na chamada literacia digital, e não é só, digamos, como saber como utilizar esses dispositivos e essas redes, mas também estar prevenidos em relação a essas utilizações perversas que são feitas e com intuitos extremamente negativos. Eu ainda há dias fui alvo de um ataque nas redes sociais, justamente, de uma forma inacreditável. Cheguei à conclusão que era uma organização sinistra, exatamente com ligações, possivelmente, à Rússia, à Moldova, não sei o quê. Fiz uma queixa para o Facebook. O Facebook, felizmente, reagiu. Não foi pelo meio normal do cidadão, mas como o Facebook tem contacto comigo exatamente para eu estar a trabalhar nestas áreas, Big Data, etc., no Parlamento Europeu, eles vêm lá ver-me por outras razões e, portanto, eu telefonei às pessoas que vêm ver e dizem, meus queridos, então agora reajam lá, façam lá a vossa investigação. E eles retiraram a página do Facebook, retiraram a página. Retiraram o conteúdo em relação a mim e retiraram a página. As pessoas do Facebook que me vieram ver disseram-me que, por causa exatamente deste tipo de incidentes, em consequência exatamente do escândalo do Brexit, da Cambridge Analytica, essas ligações da própria intervenção na vitória do Trump, portanto, com a propaganda ou com a informação negativa direcionada a determinados segmentos da população, que eles, entretanto, tinham sido obrigados a ir a contratar milhares de pessoas para fazer, não só têm um algoritmo, portanto, e através da inteligência artificial detectam muitos dos casos, mas depois isso não chega e, portanto, têm muitas pessoas, a inteligência humana é fundamental, para identificar aqueles casos que são exatamente de utilizações abusivas e perversas. E eles disseram que nestes últimos meses desligaram
centenas de milhares de páginas do mesmo género. Ana Gomes, Centenas de milhares. falámos aqui de alguns exemplos de vários países, nomeadamente a questão do Brexit e do Reino Unido. Este fim de semana, Mário Nogueira, tivemos a contestação dos coletes amarelos em França, que de resto foi uma organização sem liderança declarada, nem sequer organizada pelos sindicatos. A questão é como é que o movimento sindicalista olha para isto, como é que se pode demarcar deste tipo de iniciativas que muitas vezes podem ser confundidas pelas pessoas? Eu não sei se o movimento sindical se deve demarcar. Não? Em minha opinião, quer dizer, o movimento sindical deve perceber o que faz que as pessoas se mexam, o que faz com que as pessoas se desloquem, o que faz com que as pessoas paguem a sua própria deslocação para irem a Paris e até voltarem se necessário, e perceber o que é que está a falhar também da sua parte se não está a dar a resposta que aquelas pessoas se calhar esperavam e que, portanto, foram por elas. Isto não quer dizer que, por isso, o movimento sindical tenha que sempre tentar ter respostas para que não aconteçam esse tipo de reações e de posições. Agora, eu acho que o movimento sindical deve perceber e, se entender que, de facto, são legítimas e justas as reivindicações, as exigências de quem se mexe e de quem ali está, eu acho que o movimento sindical deve também envolver-se, integrar-se e até procurar ele dar respostas às pessoas. Eu acho que esse deve ser o caminho, em minha opinião. Agora, também deve perceber, e às vezes eu acho que é bom que se perceba, o que pode estar por detrás. Porque há uma coisa que eu digo-lhe o seguinte, eu quando ouço um movimento qualquer a dizer e a repetir, às vezes mais do que o seu objetivo, a repetir vezes sem conta, nós não temos nada a ver nem com partidos nem com sindicatos. Eu percebo logo que tem a ver com qualquer coisa. Neste caso, para aí com a senhora Le Pen. Não é? Pronto, exatamente. É que neste caso aí está. Agora, eu não confundo que muita daquela gente que está ali, e que está ali porque, de facto, é inacreditável como o Sr. Macron faz e tem no aumento dos impostos, nas taxas todas, naquelas coisas que nós sabemos, dos combustíveis, mas há muita manipulação ali por trás. Isso Sim, e a rua precisa de ser filtrada também. Pronto, e quando e aliás, os jornalistas que lá estavam foram dando conta até da diferença entre uns e outros de quantos lá estavam. E, portanto, eu acho que o movimento sindical deve perceber o que é que dali, de facto, é legítimo e ele mesmo, se calhar, perceber se está a dar a resposta que as pessoas precisam. Mas depois também saber separar, vamos lá, o trigo do joio, porque, na verdade, há ali muita confusão. E quando os movimentos são legítimos... Há muita confusão e intromissão de movimentos de... E com certeza que a senhora Le Pen ganhará muito com isto e outros. E eu acho mesmo que os movimentos, quando efetivamente têm um objetivo sério e representam aquilo que legitimamente as pessoas querem, os movimentos não procuram nem repetir vezes sem conta que não tem nada a ver com isto ou com aquilo, que os partidos ou com os sindicatos, pelo contrário, procuram-nos. Quando foi aqui em Portugal, no tempo da Troika, do movimento do que se lixa a Troika, uma das coisas que eles faziam sempre era apelar a que, por exemplo, nós também estivéssemos, precisamente porque alguns, provavelmente, ficando de pé atrás ou com medo, e eles apelavam à participação, e estiveram partidos, e estiveram sindicatos e outras associações, sem problema nenhum. Aqueles mas não teme que haja aqui o risco de um populismo sindical, permita-me a expressão? Não, populismo sindical? Sim. Não, pode haver também, e até se podem vir a constituir organizações chamadas sindicatos, porque do ponto de vista legal lhes interessa poder beneficiar daquilo que a lei lhes permite, e que, no entanto, a única coisa que têm é nome e querem aproveitar-se, digamos, de um estatuto que não lhes é devido, e às vezes os governos até fazem com que isso seja apelativo. Só para lhe dar o exemplo, em Portugal não há 23 nem 26, há 12, 14, talvez, organizações sindicais. Porque depois a FENPROF tem 7 sindicatos por regiões, mas é só uma nacional, e a FNE é a mesma coisa, não é? E, portanto, dizer que a FENPROF ou a FNE, que é do UGT, são 14 sindicatos, está bem, mas um é só do Norte, outro é só do Centro, outro é só... Mas o que é que acontece? A lei, por exemplo, em Portugal, estabelece que as organizações sindicais que tenham menos de 5% da representatividade dos trabalhadores não participam em negociações. O que é que acontece? Se isso acontecesse aqui, e há países como a Itália, como a França, como a Espanha, onde até há eleições sindicais profissionais de 4 em 4 anos para medir a representatividade, e as organizações que não tiverem, em alguns casos, 10%, noutros 5%, nem sequer participam nas mesas negociais. Podem existir, podem dar opiniões, mas a negociação propriamente dita é reservada a quem tem representatividade. Aqui, eu acho que algumas destas organizações,
que o governo chama para poder negociar e que às vezes até lhe dá uma importância tal que assina acordos com eles, representam-se a si, a família lá de casa e os vizinhos do prédio. No entanto, dá jeito ao governo ter muitos, porque no momento em que não consegue com quem representa, eu não estou a falar deste governo em especial, não foi isso que aconteceu, estou a falar de uma forma geral, isso dá um jeito bestial. Agora, eu também acho que às vezes o movimento sindical, nas próprias palavras de ordem, não sabe passar, por exemplo, se nós formos... Sim, há quem diga que tem uma mensagem muito datada, não é? Às vezes, que e nós temos que não ter medo de Não palavras. conseguem chegar, nomeadamente, às novas gerações. O que é que atrai a juventude? Pois, no nosso caso, eu não sei dizer isso, porque infelizmente não há novas gerações. 50% dos professores têm mais de 50 anos e há 90 e poucos professores até aos 30 anos. Portanto, nós, quando chegarem professores com 30 anos, hoje um professor entra num quadro, no nosso tempo, no meu tempo, entrávamos no quadro aos 21, 22 anos. Bem, os professores E em Portugal... provavelmente não vão recomendar a profissão a ninguém, aos não é? 40 e tal anos consegue sair da precariedade hoje em dia. Portanto, nem há jovens. Agora, mas a própria palavra de ordem, às vezes, até porque a própria alegria de gritar, porque, por exemplo, nós fomos numa manifestação a dizer uma coisa que é justa, correta, sem dúvida, a dizer, é preciso, é urgente, uma política diferente. Sim, mas isto é que... Mas se nós dissermos, por exemplo, queremos a aposentação, e se nós gritarmos, e nós fazemos isso, queremos a aposentação muito antes do caixão. A malta adere logo, não é? Porque, na verdade, nós temos também que, até nestas coisas, saber passar mensagem. E eu, às vezes, acho que isso não acontece. Agora, só para concluir, na questão das novas tecnologias, independentemente até do Twitter, do Facebook, do Instagram, tudo isso, que eu passo ao lado, eu como só gosto... Eu gosto de ter relógios para ver as horas, telemóveis para atender e tal, e mandar mensagens. E às vezes há pessoas que já têm coisas que o mais difícil é usar para aquilo que era suposto. Pronto. E, portanto, eu ainda consigo... Tudo menos para fazer chamadas. Eu não consigo não ter também isso, mas eu gosto muito, por exemplo, para uma coisa que não está aqui ninguém da GNR, que é ter um telemóvel que me via aflito para conseguir encontrar daqueles ainda com teclas, porque eu consigo até a conduzir, mandar uma mensagem, às vezes é diga isso. e é mais aí que eu uso, às vezes é quando uma pessoa tem mais tempo Não, e para dá muito fazer jeito isso. para nos orientar nos caminhos. Mas também, uma não coisa é? que me apoquenta muitas vezes e me preocupa é, mesmo sem estar ligado à net, chegar a um sítio, por exemplo, ontem estive em Beja e eu ia participar numa iniciativa na ESE, na Escola Superior de Educação de Beja. E queria saber onde era para pôr no GPS, que isso aí é que dá jeito. Dá muito jeito. E então eu começo à procura no computador, Escola Superior, e como eu já estava perto, apareceu-me imediatamente Escola Superior de Educação de Beja. Ou eu pouso em Ponta Delgada e chega-me logo, se abrir o computador, chega-me logo lá um mail a dizer bem-vindo a Ponta Delgada, não se esqueça de visitar não sei o quê. E eu acho que este controle é que me preocupa muito também, mas hoje ninguém consegue passar ao lado dele, portanto também não temos nada a esconder, eu, pelo menos da minha parte não tenho. Mas é preocupante, eu acho que hoje o controle das pessoas é tremendo e isso também é uma liberdade que nós perdemos e que, como se costuma dizer, e eu já posso dizer isso, e que no meu tempo não era assim, né? Tinha coisas boas. Aqui a Margarida ainda não pode Sim, dizer isso, porque ela é Margarida. deste tempo, pode Sim, ser. e vamos falar o tempo deste dela tempo, melhor Margarida. para o futuro. Margarida, Não, mas falávamos isso também já me acontece com o GPS do telefone, em que eu entro, estou na Assembleia, vou sair e aparece uma mensagem a dizer não sei quantos minutos até casa. E um comentário, mas como é que sabes que eu vou para casa? Eu vou para casa. Falávamos da questão, o Mário Nogueira dizia que a profissão dos professores é de facto uma das classes mais envelhecidas. A segunda da Europa. A segunda, não é? da União Da Europeia, a seguir aos Europa, italianos, de facto, exatamente. é um bocadinho assustador. Com milhares de E eu pergunto, jovens no desemprego. e como é que e a se atrai? desperdiçar. E agora essa é precisamente a deixa para perguntar à Margarida, como é que se atrai jovens para a política, não é? Como é que se atrai? Bem, eu aqui concordo com aquilo que a Ana há pouco dizia. Os jovens têm opinião e discutem os temas e muitas das vezes, não sabendo o que é a política, gostam de política e fazem-na. Seja à mesa do café, seja nas escolas, seja nas redes sociais, seja com os amigos. O que é importante fazer é mostrar que naquilo que é a política convencional que há alternativas. Para não irem procurar outro tipo de alternativas fora da política convencional. E aí eu acho que, obviamente, as juventudes partidárias devem dar o exemplo. Não só nos temas que procuram falar apenas de prostituição, drogas e... pronto, nestes temas, dificilmente um jovem vai encontrar neste discurso alguém que está a falar para si, para aquelas que são
as suas dificuldades e os problemas E também do as dia-a-dia. matérias que realmente lhes interessam, não é? Precisamente. E- Ou seja, falar de temas que de facto interessem aos jovens. E em segundo lugar, também é adaptar um pouco o discurso, não é? E ter noção que o politiquês dificilmente vai chegar a um jovem de 14 ou de 15 anos. E, portanto, não só adaptar o tipo de temas que tratamos, mas também a Outra linguagem. forma de fazer política, não é? Outra forma, um dos exemplos que nós encontramos, nós tivemos ainda há muito pouco tempo, e a Ana participou, a discutir o tema da corrupção, porque entendemos que não há temas de jovens, os jovens não se limitam a discutir temas como a educação, como as associações juvenis, e, portanto, interessam-se por aquilo que é toda a realidade à sua volta, e tivemos a discutir a corrupção. E fizemos 10 mesas redondas com especialistas de vários partidos, juízes, advogados, pessoas da comunicação Utilizando, social. inclusivamente, o FaceTime. Exatamente, e o Skype. Por Skype. Exatamente, e a Ana participou numa dessas mesas. E nós, na altura, quando montámos o modelo, uma das alternativas era, lá está, fazer as sessões em salas, em sedes, ou então fazer uma coisa diferente, em que as pessoas, e eram 6 oradores e um moderador, e não havia público. E as pessoas, quando lá, a Ana, como estava por Skype, não se apercebeu. Mas chegavam e perguntavam, então não há pessoas a assistir? Só que não estão cá. Isto está a ser transmitido em direto e, portanto, ou seja, em vez de eu juntar 100 pessoas numa sala, eu Tem noção juntei. quantos é que Na mesa da Ana, eu acho que foi a última, houve um alcance de 10 mil pessoas, que eu não conseguiria se tivesse feito apenas num modelo convencional. E, portanto, eu acho que aqui uma das formas passa por encontrar novos modelos, de como é que eu consigo chegar a mais pessoas. E se eu tivesse escolhido apenas pessoas do PSD para falar, se calhar eu não tinha tido tantas pessoas, porque não era tão interessante a discussão. Chamando pessoas como a Ana, com jornalistas e etc., a discussão foi muito mais Muito rica. dinâmica. Foi. E nós aqui não temos 10 mil pessoas nesta sala, nem cabiam, mas temos aqui, não somos muitos, mas seguramente eu creio que alguns terão e quererão colocar aqui algumas das questões aos nossos convidados. Não sei, alguém gostaria de participar? Olha, uma jovem, vamos lá. Espera só um bocadinho que vai aí ter consigo um microfone para projetar bem a sua voz e conseguir ouvi-la. Tá. Eu gostava de perguntar que tipo de ações relativamente à captação de jovens, quer dizer, como eu, que nós, apesar de sabermos um bocadinho sobre política, não estamos sempre bem dentro do assunto, e como é que nos conseguem captar e entrar dentro do nosso dia-a-dia. Eu acho que, por exemplo, no secundário, acho que deveríamos até ter palestras ligadas à política, porque eu penso que o meu exemplo, eu penso que nós desde pequeninos que não temos esses inputs desde pequenos, portanto não conseguimos captar essa informação para depois, para um futuro próximo, até se quisermos ter esse interesse ou irmos até ao encontro da política. Portanto, eu não sei que tipo de ações ou que grupos de jovens é que têm para nós. Muito bem, registámos a pergunta. Não sei se mais alguém ali atrás, por favor. Depois já respondemos, está bem? Olha, eu gostava de fazer uma pergunta. Aqui. Assim, está-se a falar precisamente por causa da questão dos políticos. A minha experiência, que já passei a barreira dos 70 e conheço um bocadinho, felizmente, política, e vejo que um dos problemas que se passa em Portugal há uma distância muito grande entre os políticos do Parlamento e os políticos das câmaras. Os políticos do Parlamento, eu felizmente tenho escrito algumas cartas e o que eu recebi delas foi 0. Na questão da Câmara, que eu moro na Câmara de Palmela e tenho um problema dos grandes, mas dos grandes. E a resposta que tenho é 0. E repare, eu estou muito mais perto dos 76 do que estou dos 70. E nós não vamos deixá-lo de ficar sem Mas resposta. é assim, minha senhora. Nós vamos tentar responder à sua A questão. doutora Ana Gomes, ainda há bocado falei com ela e eu disse-me, ainda não há muito tempo que eu li em inglês e tenho nos meus computadores e é uma das pessoas que eu admiro, como admiro qualquer outra pessoa. O que eu noto em Portugal, e estou à vontade para falar, porque eu tenho aqui coisas que tenho a certeza poucas pessoas conhecem. A minha questão é, infelizmente, nós em Portugal somos um país com 92 mil quilómetros quadrados. Temos uma dimensão pequena e somos tão capazes como qualquer outra pessoa em qualquer parte do mundo.
porque eu estou à vontade para falar, que eu sou cidadão de um dos maiores países do mundo há 41 anos e tenho 46 anos lá. E conheço bem a política lá e conheço aqui. E contribuiu muito bem aqui para o E eu debate com continuo a essa dizer, pergunta. e obrigado pelo convite que a DEC me mandou. E continuo a ver, desde que eu possa, a assistir a isto, porque isto é bom. Mas também há uma coisa, tem que haver mais comunicação e devemos deixar de ser mais individualistas, que é assim é que se constrói o mundo, com todos um bocadinho. Sem dúvida, Obrigado. é com essa mensagem que passamos ali o microfone lá atrás. Muito obrigada. Já vamos responder, dar resposta à sua questão também. Boa tarde. Eu gostei muito de ouvir todas as pessoas que intervieram até agora. Em relação aos jovens, que é uma questão que me preocupa bastante. De facto, eles estão descrentes da política mais do que qualquer outra faixa etária. São eles atualmente os mais descrentes. Mas também, enquanto têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho, portanto, não estando a trabalhar ou tendo trabalhos muito pontuais, não têm propriamente um setor que os represente. Não podem ter um sindicato, não há um movimento laboral que os suporte. Não pertencendo não sendo estudantes, também não há propriamente um movimento estudantil, uma associação de estudantes à qual eles se possam juntar para se fazerem ouvir. Portanto, estão ali no limbo. Precisam de oportunidades de trabalho, é-lhes exigida experiência, mas como eles não conseguem entrar nos primeiros trabalhos, portanto não têm experiência, também querem casa, o que é legítimo, não é? De antes conseguia sair de casa dos pais mais cedo, hoje pelos vistos só aos 30, ou às vezes nem isso. As rendas também são caras, onde é que eles se fazem ouvir? Portanto, as preocupações são muitas, mas eu não os vejo unidos. Vejo-os a trocar mensagens, como vocês disseram muito bem, estão todo o tempo a trocar mensagens, estão no cinema a trocar mensagens, estão nos restaurantes, nos cafés, mas isso não os leva a lado nenhum. Não chega. Não é? Muito bem. E para concluir, só para terminar, falou-se naquela grande manifestação do que se lixa Troika, que movimentou uma enorme multidão de todos os quadrantes políticos, e eu não vejo nenhum movimento de jovens, independentemente das suas filiações partidárias, porque estas dificuldades abrangem todos, qualquer que seja a sua filiação partidária, e eu não os vejo unidos a irem num movimento para procurar respostas. nós estamos muito aqui bem. E queremos participar. Registámos essas jovens, considerações. aqui à minha frente, mexam-se. E pelo menos não é só com os dedos. foi a primeira a participar, temos ali mais uma e creio que terá que ser a última, porque infelizmente somos sempre reféns do tempo e temos muito pouco tempo, 10 minutinhos apenas, e queremos não deixar ninguém sem resposta. Boa tarde, é uma questão muito rápida, é quase uma provocação, mas a verdade é que falamos aqui de redes sociais e de internet, mas isto não representa Portugal, representa os centros urbanos, algumas pessoas que têm acesso às redes sociais, e há bocado falávamos daquela estatística que dizia que 53% das pessoas não se revê como é representada. E é normal que o faça. Falamos aqui das pessoas que utilizam o Twitter, que utilizam o Facebook, que utilizam o Instagram, mas essas pessoas são um nicho. Por mais que falemos aqui sobre jovens e sobre opiniões e sobre redes sociais, na verdade não estão a refletir, por exemplo, as pessoas que têm 80 anos, que têm 70 anos, que têm 50 anos, que não têm outra forma de se expressar, porque também não querem utilizar as redes sociais, mas também não sabem ou não conhecem de outra forma como se pode exprimir. Portanto, acho que também não podemos só nos limitar aqui à discussão de a cidadania hoje em dia passa só pelas redes sociais. Não passa e não vai só passar no futuro. Portanto, porque há pessoas que são info-excluídas ou que não querem, como o Mário até disse, que não quer estar no Twitter e que desistiu, há muita gente que não quer. E cada vez mais, eu vou já terminar, cada vez mais vemos jovens a largar o Facebook, a mudar de redes sociais, a mudar constantemente. Portanto, não é através daqui que vamos, lá está, saber o que é que a maioria pensa ou reagir a opiniões. Portanto, era só aqui uma questão
quase uma provocação, um bocadinho sobre aquilo que refletimos. E vamos pegar precisamente nessa provocação para falar nomeadamente da questão que é muito importante, a inclusão digital, não é? Evitar aqui que haja também aqui, agora através do imagina, a meio inclusão digital ser feita na escola por um corpo de 160 anos. Nós, neste momento, atenção, porque ter professores com 60 ou mais anos é ótimo. O grande problema é que hoje há alunos que só têm professores com 60 ou mais anos. E, portanto, todas as competências, os conhecimentos novos de gente que adquiriu na escola, mas que não só, que chega à profissão, eles não chegam. E hoje é muito normal um professor de uma escola ter que pedir ao seu aluno que lhe explique qualquer coisa de como é que se faz, não é? E este é um problema e que tem a ver com o estabelecimento e com a falta de formação contínua também, no sentido mas de poder usar as redes, mas que às vezes, a partir de certa altura, as pessoas também já estão com pouca avessas, já estão mais cansadas e custas. Eu gostava de dizer aqui uma coisa em relação à questão da descrença dos jovens, porque é assim. Eu, de facto, também acho que os jovens em Portugal participam muito pouco. Não acho que a culpa seja deles, claro, mas acho que participam. Por exemplo, em Espanha, há um sindicato de estudantes. Eu estive lá com os colegas numa altura em que fizemos uma luta a nível europeu e que decidimos fazer uma conferência de imprensa lá e depois outra cá em Lisboa. E lá estávamos os professores, os pais, o movimento associativo de pais, o sindicato dos estudantes do ensino secundário e também os funcionários das escolas. Nós aqui não conseguimos, por exemplo, que os estudantes estiveram, procurámos em vários sítios onde é que havia um movimento que fosse nacional e não havia. E o que é que falha para existir aqui essa mobilização? Não sei, admito que também falha o trabalho nas escolas, porque para um professor, por exemplo, há professores que têm dificuldades, e não é por eles não saberem nem serem capazes, dificuldades, por exemplo, em fazer aulas muito em torno, por exemplo, do tema do 25 de Abril, porque acham que depois vão logo dizer este professor é um comunista que só sabe falar daquilo, quando o 25 de Abril não tem nada a ver com isso, tem a ver com todos, tem a ver com a liberdade, tem a ver com a democracia. E eu acho precisamente que a política, nós podemos dizer, mas as questões da política são transversais, é como as questões de educação sexual, são transversais, estarão em todo o lado. E, à conta disso, não estão em lado nenhum. E, portanto, isso é mau. Essa falta também de formação nas áreas políticas e que, ainda por cima, onde elas existiram e os espaços que permitiam nas escolas que isso se fizesse acabaram, até por conta do ensino muito vocacionado para o exame e que, por vezes, muitos dos espaços que a escola tinha para irem além daquilo que são as aulas normais, acabaram por ser os tempos das explicações da matemática e do português, porque era preciso preparar os alunos para os exames. E, portanto, eu acho que nós teríamos, de facto, que pensar também como é que estamos aqui com os nossos jovens na escola, não só a escola, mas na escola, a prepará-los para a intervenção política. Eu acho que muitos jovens não veem a política como sendo alguma coisa que, independentemente do que façam, deve estar presente na sua vida e na sua atividade, veem-na quase como só querem saber da política se depois escolherem ter esse emprego, entre aspas, da política. E eu acho que um dos problemas que nós hoje temos em alguns jovens que estão nesse emprego, entre aspas, e não é boca para a Margarida, porque eu acho que esse é um problema dos partidos todos da esquerda à direita, é que muitos dos jovens que chegam ao Parlamento, que chegam às juventudes, que chegam ao Parlamento, que depois entram na vida política ativa, nunca passaram por uma coisa que eu acho que era essencial, que é para o mundo do trabalho. E, portanto, vão diretamente do banco da escola para a política. E falta... Eu não estou a criticar, e há jovens dos partidos todos que eu acho que são extraordinários na sua intervenção, até como parlamentares e tudo. Mas em todos os partidos, e aqui não isento nenhum, falta essa coisa que é muito importante que as pessoas saibam, que é passar por um local de trabalho e trabalhar, por menos que seja. E há essa transição direta. E vou concluir mesmo para dizer que as respostas de proximidade, que falou aqui este amigo, seja dos municípios ou das escolas, eu acho que o nosso problema de as entidades, as instâncias de proximidade, sejam municípios, sejam escolas, por exemplo, com os seus alunos, o grande problema é que, em Portugal, o poder central, seja quem for, não é o AOB, tem muita dificuldade em descentralizar e, portanto, transferir efetivamente as suas competências. O poder central, quanto muito, desconcentra algumas competências, permitindo que na proximidade se possa fazer, mas sempre debaixo do olho e sob tutela do central. Ou seja, aquela coisa que se chama autonomia, que é a possibilidade de se poderem tomar decisões lá, esbarram sempre na norma nacional, no decreto-lei. O exemplo das escolas. Uma escola, se tiver até um contrato de autonomia com o Ministério da Educação para poder tomar algumas decisões,
deveria poder... E torna também as respostas muito mais diretas. Diretas, porque é quem está mais perto das famílias. Claro. Podia decidir, por exemplo, o número de alunos por turma em determinados contextos. Não pode, porque aí tem que obedecer Pois, à lei. isso já é Esse uma só um questão exemplo. antiga. É só um Margarida, exemplo, sim, pois. sem dúvida nenhum, um dos muitos exemplos. Margarida, como é que responde aqui a duas jovens que diziam onde é que os jovens podem, de facto, encontrar respostas para os seus anseios e também para algumas dúvidas que tenham também em relação à política? Um dos exemplos que eu gosto de dar, e porque a primeira pergunta teve a ver com a questão da escola, isso não passa única e exclusivamente pela sala de aula. Um dos projetos que eu acho mais interessantes a nível nacional é o projeto Jovem Autarca. Uma jovem, neste caso a primeira, entretanto já houve outros a seguir, com 16 anos foi eleita Presidente de Câmara, neste caso Santa Maria da Feira. Tinha um orçamento de 10 mil euros para gerir. Tinha, de forma frequente, de apresentar, prestar contas aos seus pares, que eram os alunos de todas as escolas do Concelho, por aquela que era a execução que dava à verba e através dos projetos que, entretanto, tinham de ser cumpridos, executando o mandato para o qual tinha sido eleita. Ela, se calhar, aprendeu mais com aquela experiência do que 10 aulas sobre política ou sobre formação cívica. E, portanto, que exista aqui, obviamente, o envolvimento das escolas, acho que faz todo sentido, das escolas, das autarquias locais, não apenas a Câmara, mas também as juntas de freguesia, eu acho que isso é extraordinário, mas perceber que isto não tem de passar única e exclusivamente pela sala de aula. E, por acaso, até concordo com aquilo que o Mário estava a dizer, acho que, de facto, a escola hoje em dia funciona muito na lógica de preparação para os exames nacionais, esquecendo que há uma outra dimensão que é muito importante, é que a escola não serve apenas para formar estudantes ou alunos, serve também e sobretudo para formar cidadãos ativos, exigentes, conscientes, e aquilo que eu vou dizer a seguir acho que já não vai concordar, portanto vou aproveitar. Por isso é que eu estou a aproveitar. Exatamente. E, portanto, acho que isso é muito importante. Sem prejuízo das disciplinas nucleares serem, obviamente, importantes, mas deve haver espaço para uma coisa que não existe atualmente, que é um aluno faz uma pergunta e, a dada altura, o professor nem é por má vontade diz, olha, desculpa, mas temos o programa para dar. Portanto, quando devia ser ao contrário, ou seja, é bom que não tenhamos ali só um grupo de crianças e de jovens a ouvir e depois irem para casa estudar, para o teste, para o exame, e, portanto, terem sentido crítico, que é, de resto, uma das competências que os jovens mais deviam estar a desenvolver, entre outras coisas, para o mercado de trabalho que nós cada vez mais precisávamos nós de mais um debate para falarmos sobre a necessidade da reforma do sistema de ensino. Dizer que, relativamente ao espaço, nós depois dizemos, eu aqui sinto-me má vontade, porque eu tinha profissão antes e a seguir hei de voltar para ela, mas, por um lado, nós queremos mais jovens envolvidos, mas depois dizemos, mas atenção, eles têm de ter experiência de vida para poderem representar os outros. E, portanto, isto é um contrassenso. É o mesmo contrassenso que leva a que existam associações juvenis lideradas por pessoas com 86 anos, apesar de serem juvenis. E, portanto, eu acho que, sem prejuízo de precisarmos de pessoas com experiência, também precisamos de sangue novo e de pessoas jovens para estarem no Parlamento, para estarem num governo, para estarem onde houver necessidade de representar pessoas, porque não tenho dúvidas nenhumas de que eu me vou sentir mais representada para falar dos problemas que eu, com 29 anos, enfrento, por alguém que tenha mais ou menos uma proximidade com a minha geração, do que alguém que, com toda a boa vontade, com 60 anos ou com 50, já se esqueceu há muito tempo a dificuldade que é de estar à procura do primeiro emprego, a dificuldade de arranjar casa, de constituir família, etc. E, portanto, também passa por as gerações mais velhas perceberem que a experiência é ótima, mas é extraordinário se conseguimos fazer um país de todas as gerações e com todas as gerações. Ana Gomes, para concluir, temos aqui, e não deixar de responder aqui à pergunta deste nosso amigo que falava sobre a necessidade de resposta, Eu acho que é o que acaba por afastar o cidadão da classe política, não é? Quando não obtém resposta aos seus anseios. Um bom político tem absolutamente que responder aos cidadãos. E há muitas formas de responder, quer diretamente a cartas, a qualquer nível, seja ao nível local, seja ao nível do Primeiro-Ministro, a cartas que os cidadãos enviam a expor problemas, e eu devo dizer que eu recebo imensas cartas de cidadãos que já tentaram por outras vias e que vêm ter comigo dizendo não tenho resposta, e depois eu mando, e às vezes eu tenho resposta para eles,
intermedio, digamos, mas eu própria, há alguns responsáveis governamentais que não me dão resposta a quem eu escrevo, que não me dão resposta às próprias questões que eu coloco. Portanto, e outro aspecto essencial é esse que há bocadinho falávamos, quer dizer, nós podemos utilizar as redes sociais para comunicar, e eu acho que hoje em dia as redes sociais, sim, podem ir mudando, mas até porque as pessoas vão percebendo as limitações e até porque as pessoas percebem também que os seus próprios espaços de sanidade e de interação, às vezes, obriga a que se retraiam nas redes sociais, a que não tenham tanto tempo nas redes sociais. Mas é uma forma de comunicar, mas não substitui a comunicação pelos mídias tradicionais, a comunicação direta com os cidadãos. É por isso que eu digo que, cada vez mais, eu não quero comícios, quero sessões de esclarecimento onde há interação com os cidadãos. E aqui foi um bom exemplo disso, Ana E Gomes. só termino aqui, dizendo... neste espaço, não foi? Para concluir. Que para a semana vamos ter aqui uma visita do Presidente chinês, já há bocadinho a propósito das perversões das tecnologias. Todos achamos, e falamos sobretudo nos lados positivos da tecnologia, mas também há lados perversos. E eu estou a falar da China porque na China é um dos países onde o domínio dos aspectos tecnológicos já foi levado a um extremo altamente preocupante. E isso sim põe em causa a democracia. Por exemplo, neste momento está a haver um sistema digital de dar scores, portanto, de dar notas aos cidadãos, que depois determinam se são bons cidadãos cumpridores, naturalmente numa lógica de um Estado que não é democrático, e que depois determina se os cidadãos têm direito ao crédito, se têm acesso à universidade a que querem ir, se têm casa no sítio onde querem ter, etc. Portanto, este tipo de questões, para ir à sua questão, a Margarida já respondeu, mas eu acho que não tenhamos ilusões, nem todos os jovens, como nem todos os adultos, participam da mesma forma na vida política e nos aspectos da governação. Cada caso é um caso. A intervenção através de, por exemplo, de associações como a DECO, ou como a Amnistia Internacional, ou como um grupo de voluntariados, de voluntários contra a fome, ou a favor dos refugiados, são formas de intervenção política. Aqui é que eu cabe-me dizer, quer dizer, cabe-me dizer, a escola, tudo isso tem um papel fundamental, as famílias, mas os jovens também têm que sair da sua zona de conforto. Eu acho que agora aqui é que é preciso utilizar essa expressão, sair da sua zona de conforto e ir participar, de alguma maneira, integrar-se. Eu concordo inteiramente que a questão do mercado de trabalho, como foi já dito pelo Mário Nogueira, é absolutamente fundamental e é perverso que hoje cada vez as pessoas estejam a ser privadas da interação que o mercado de trabalho determina, mas também parte de cada um dos jovens ir à procura da sua área cada um tem que fazer a sua parte. E nós vamos ter que fazer outra parte, vamos ter que participar num próximo colóquio. Estão já convidados para participar na conferência final deste nosso congresso. Ana Gomes, Margarida Balseiro Lopes, Mário Nogueira, muito obrigada. Foi um prazer termos conversado aqui um bocadinho sobre tantas questões, contornos sociais e políticos que são, de facto, desafios para o nosso tempo. Obrigada também a todos aqueles que participaram e deram, sem dúvida, também a vossa opinião e o vosso contributo nesta conversa. Obrigada.